Neste episódio de ScienceCast, abordaremos o tema das diferentes perspectivas de um cientista. Para este, convidamos 3 pessoas e conversaremos com elas separadamente, para compararmos qual a visão as pessoas têm sobre os cientistas. A nossa outra participante é a Gláucia. A Gláucia tem o ensino médio completo. Ela trabalhava de doméstica, mas atualmente está afastada pela INSS. Meu nome é Gláucia, Gláucia Aparecida Monteiro Chaves, tenho 46 anos. Certo. Gláucia, para você, o que é um cientista? O que ele faz? Qual que é o seu conceito, né? O que você pensa quando alguém te fala cientista? O que vem na sua cabeça? Cientista é uma pessoa, né, que é muito bem estudada, né, inteligente. Bom, é isso. Certo. E para você, como que é a rotina de um cientista? Qual que é a função dele? O que você acha que ele faz no dia a dia? O cientista tem que estar sempre estudando, né, conhecendo novas fórmulas, tá por dentro de tudo que está acontecendo em volta dele, do mundo. Por exemplo, a vacina, né? O cientista descobriu a vacina. Isso foi uma coisa boa para nós, né? E é isso aí. Certinho, então, Glaucia, muito obrigada pela sua participação. De nada, obrigado você. Agora eu vou realizar algumas perguntas para o Gabriel, mas antes disso ele vai se apresentar. Olá, eu sou o Gabriel, sou estudante de psicologia do terceiro período na Universidade de Uberaba, do período matutino. Então, tá respondendo aí algumas perguntas acerca das concepções acerca da ciência, do ponto de vista das ciências sociais, né? Que no caso é a qual eu estou me graduando. Bom, Gabriel, para você, qual que é o papel do cientista na sociedade? Bom, o cientista, de alguma medida, o papel que ele tem na sociedade seria, em tese, né, aquele cientista que se preza a passar pelo conselho de ética, ter uma ética de fato, seria melhorar, né, a sociedade. O cientista tem o papel de promover progresso, avanço, e trazer soluções, tratamento e uma espécie de melhoria para a vida das pessoas. E assim, como você imagina que normalmente é o cotidiano de um cientista? Tipo, o que ele faz no dia a dia? Como que é a rotina dele? Bom, assim, eu imagino que alguém que trabalhe, né, com pesquisa em psicologia, propriamente na área em que eu estou me graduando, é alguém que faz muito pesquisa de campo, escreve muitos relatórios, faz muita análise de caso, trabalha muito tanto com pesquisa qualitativa, tanto com pesquisa quantitativa. Então, o cotidiano, né, de um cientista social é estar muito vinculado, primeiro, a esse objeto que ele escolhe para analisar, esse objeto que ele escolhe para a sua pesquisa, né, está vinculado a isso. E, e também não existe uma certa. Até porque não existe uma questão uma objetividade tão clara nas ciências sociais, né? Então, eu acho que o cotidiano de um cientista social tem uma relação bem próxima com o seu objeto, tá sempre estudando, pesquisando, entrevistando. E você acha que ser um cientista pode de alguma forma afetar a sua vida pessoal, que você fica preso àquilo, sempre pesquisando e você não consegue ter é, outros pontos da sua vida que você precisa dar uma maior atenção, porque geralmente a sociedade vê o cientista como alguém que fica preso em um local o dia inteiro só fazendo pesquisa e procurando soluções, como se ele realmente não tivesse uma vida pessoal. Olha, isso é muito interessante porque eu acho que nas ciências humanas, a
própria escolha daquele objeto no qual você vai estudar tem muitas das vezes pode ter uma relação com a sua vida pessoal, né? Então, se um psicólogo ele vai fazer um estudo ou uma pesquisa acerca de um tema, por exemplo, racismo, é claro que a pessoa, nem todo psicólogo pode ter uma ligação próxima com esse tema de ter passado por isso, embora a questão racial perpasse por todos nós. Mas normalmente, né, as pessoas que fazem pesquisa nas ciências sociais, elas acabam por pesquisar temas que elas têm uma certa preferência, e isso pode estar ligado à história de vida delas. Então, eu acho que tem uma relação assim com a nossa vida. Agora, se vai atrapalhar, eu acredito que, bom, pensando na própria profissão do psicólogo em si, se a gente pensar num psicólogo que ele atua num contexto clínico, o psicólogo, de certa forma, ele é um espectador do sofrimento do outro. Ele lida com o sofrimento de outras pessoas diariamente, assim como outros profissionais da saúde. Quer dizer, ninguém vai no psicólogo porque está feliz. E eu acho que expectar o sofrimento do outro, né, acompanhar cotidianamente o sofrimento de inúmeras pessoas, pode acabar por gerar algum tipo de desgaste. Então, assim, é imprescindível que o psicólogo também tenha um psicólogo. Certo. E na sua concepção, você acha que a religião ela pode atrasar ou atrapalhar a ciência em algum aspecto? Olha, eu acho que dentro do código de ética da psicologia está bem claro de que ao atender um paciente, né, a gente deixa a nossa própria religião de fora. Porque eventualmente, né, a gente vai trabalhar com pacientes que têm uma fé eventualmente até diferente da do psicólogo, e ele tem que saber trabalhar com esses critérios. Agora, o que eu acho é que preciso talvez ter um cuidado, porque em alguma medida eu acredito que já tem um certo tempo que isso vem sendo feito, mas eu acho que a religião ela não atrasa propriamente a ciência, mas ela faz talvez ela age de maneira um pouco mais ardilosa, né? Alguns religiosos, que é você pega um discurso científico e você pega um discurso científico que lhe convém para legitimar uma narrativa religiosa. Então tem uma coisa que eu tenho visto bastante na internet, em podcast, são teólogos, né? Pessoas que têm formação em teologia, pastores, querendo se apropriar do discurso científico, do discurso da arqueologia, do discurso da geologia para justificar e legitimar de que de alguma forma a Terra teria sido de fato criada em 6 dias, ou que a Terra não é tão antiga quanto a geologia pode afirmar e tal. Então eu acho que é preciso ter muito cuidado, porque a ciência ela vem sofrendo alguns ataques, principalmente em relação às pseudociências, porque de alguma forma a religião, algumas, né, não todas, mas algumas têm se apropriado do discurso científico como maneira é, de legitimar a sua verdade, quer dizer. Então acho que primeiro de tudo a ciência ela assume um compromisso com a verdade, né? Com os fatos. E a religião ela tem um compromisso com a fé. Então não necessariamente aquilo tem que ser provado, mas alguns religiosos têm se apropriado desse discurso e isso pode ser muito perigoso, porque dentro dessas narrativas religiosas eu vou escolher qual parte do discurso científico eu vou deixar de fora, e que é um discurso que não diz respeito ao que diz a minha fé, e qual parte eu vou trazer para dentro para legitimar o discurso da minha fé e dizer que ele é verdadeiro, que ele é correto, porque ele está embasado cientificamente, não porque ele é uma questão de crença. Agora você poderia explicar pra gente o porquê as ciências sociais é uma ciência, o que caracteriza ela como uma ciência?
Bom, se a gente pensar hoje em dia a concepção de ciência, a gente pode entender que a ciência ela não é feita de um método só, né? Então, assim, a priori, aquilo que lá no século 17, 18 mais ou menos era considerado ciência, que era aquilo que estava no auge, né? Que era a biologia, a química e a física, era considerada ciência porque tinha uma certa objetividade e você dentro da química, né, por exemplo, você consegue isolar o objeto dentro de um tubo de ensaio. Então, assim, você pode pensar que na construção dessas ciências existe uma objetividade maior. Quer dizer que o pesquisador, aquele que está fazendo ciência, seria supostamente alguém que seria neutro nesse processo de construção do saber. Alguém que não teria um posicionamento, alguém que seria neutro, né? Só que nas ciências sociais, a objetividade ela não é possível. Talvez até pensando na própria escolha do objeto. Então, se eu escolho falar, por exemplo, aquele que produz o objeto nas ciências sociais, né, é primeiramente que é um objeto abstrato. Então, a gente não consegue pensar a sociedade dentro de um laboratório, né? Então a gente não consegue pensar é, propriamente uma objetividade, porque o cientista social ele é aquele, ele tem por objeto o homem, mas ele também faz parte desse objeto. Então quer dizer, aquele que pensa o social, ele é atravessado por questões sociais e históricas. Então, a objetividade nas ciências sociais, ela não é possível. O que não faz, o que não a torna menos científica. É, Mas também, se a gente for pensar na ciência da natureza, a objetividade também por mais que seja um pouco mais possível do que nas ciências humanas, ela ainda também não é completamente exata, né? Porque para se fazer ciência precisa ter dinheiro. Para fazer pesquisa precisa ter dinheiro. E quem financia essas pesquisas tem certos interesses em determinada área e em outras áreas não tem determinado interesse. Então, mesmo a objetividade na ciência da natureza não é possível. Nas ciências humanas, menos ainda, porque o sujeito pesquisador também é o sujeito do qual ele analisa, né? Então, se eu procuro estudar o racismo na sociedade brasileira, se esse tema me importa, é porque de alguma forma eu fui atravessado por ele. De alguma forma isso me impacta, de alguma forma eu quero achar alguma explicação para isso. Certo, a partir disso, então, a gente consegue, né, ter um outro ponto de vista de uma outra ciência sem ser as ciências da natureza, né, que é as ciências humanas, que também engloba as ciências sociais. Muito obrigada, Gabriel, pela sua participação. Agora vamos ter uma conversa com o professor Tiago, mas antes disso ele vai se apresentar. Bom, então eu sou o Thiago Marinho, sou professor no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a minha área de atuação como pesquisador é a paleontologia e a geologia, né? Mais especificamente a paleontologia de vertebrados. Então, minhas pesquisas elas enfocam os dinossauros e os crocodiliformes do Cretáceo Superior do contexto da bacia sedimentar Bauru, que a gente chama, né? Que é uma unidade de rocha que aflora aqui no Triângulo Mineiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, mas aqui no Triângulo Mineiro é onde predomina as ocorrências fossilíferas. E para você, Tiago, qual que é a principal atuação do cientista hoje na sociedade? Bom, o cientista, apesar de ser pouco lembrado, ele tem um papel muito importante para diversas áreas, não só do desenvolvimento tecnológico, mas também do conhecimento e da sociedade como um todo, né? Já que as pessoas elas tendem a pensar no cientista como um inventor ou como alguém que vai criar alguma coisa. E até alguns cientistas são realmente, são Uhum. inventores, são dessa parte de
de desenvolvimento, né? Só que boa parte das pesquisas e boa parte dos cientistas trabalham com o que a gente chama de ciência básica, que é basicamente olhar para a natureza e tentar entender como ela funciona. Isso em qualquer área do conhecimento científico. Tudo isso visa, né, a compreensão dessa natureza. Então, é, é uma questão que é muito importante, na verdade, que é o que vai embasar as outras ciências. Sem o conhecimento básico, não tem como você ter a ciência aplicada, que é a que vai desenvolver produtos, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar para a natureza e consiga descrever ela da melhor maneira possível. Então, basicamente, esse é o papel de ser um pedreiro e um muro, né? Que a gente está lá construindo tijolinho por tijolinho, uma coisa que no final das contas a gente vai ter um arcabouço enorme de conhecimento que vai realmente levar ao desenvolvimento da nossa espécie e se tudo der certo no futuro, né? Quando a sociedade perceber o alerta que os cientistas fazem, né, do mundo também. Então, preservação da natureza também. E você falou um negócio muito interessante. A sociedade hoje em dia, tipo, tem uma visão estranha do cientista. Tem gente que pensa que o cientista é uma máquina e tal. Como é que você acha que como é que é o cotidiano de um cientista? Ele é uma pessoa também, tem seus afazeres e tal? Deveria, pelo menos, né? Então, aqui no Brasil, basicamente, a maior parte dos cientistas eles estão em universidades, né? Seja como professores, pesquisadores, na verdade, a maior massa de cientistas que a gente tem hoje são os pós-graduandos, né? São os mestrandos e os doutorandos e os pós-docs também. E uma fração bem menor do que isso estão trabalhando nas empresas, né? Então, o trabalho do cientista, ele muitas vezes ele foge o laboratório, foge o escritório, né? Foge essa parte de um trabalhador comum e extrapola para outras partes do nosso dia, né? Porque a gente fica pensando o dia inteiro. Então, ao longo do dia, de repente, vem uma ideia que a gente começa já a fazer um esboço em algum lugar para depois começar a desenvolver, pesquisar. São perguntas que surgem no dia a dia. Então, eu acho que o cientista, antes de tudo, ele é um curioso, né? E essa curiosidade é que move a gente. Então, a gente, sim, tem que ter o nosso lazer, tem a nossa família, tem as atividades de casa, né, os afazeres domésticos, tem tudo isso. A diferença é que a gente não para de pensar nas perguntas, né? Então, a gente fica lá o dia inteiro. E aí, o que pode acontecer? Então, do nada, às vezes vem uma ideia, a gente já para o que está fazendo, escreve um pouquinho e vai. Querendo ou Mas é não, a uma gente leva. pessoa... Desculpa. Não, imagina, você tá falando que são pessoas normais, assim, na maioria das vezes. Querendo ou não, leva trabalho pra casa, né? E muito. Não tem jeito. E mais uma questão, você acha que a vida pessoal, ou então só de ser cientista atrapalha na sua vida pessoal, ou alguma coisa assim? Ou não, nunca aconteceu? Já aconteceu, sim. Já tem hora, assim, que a gente excede um pouco, né? Principalmente no início da carreira. Quando a gente está procurando a nossa posição, a gente está tentando provar que nós somos bons, que a gente consegue andar sozinho, sem nossos orientadores, às vezes a gente dá uma extrapolada e acaba trabalhando sábado, domingo, feriado e o negócio, assim, perde um pouco o rumo, você perde um pouco o contato com os amigos, com a família mesmo e com aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio muito bem feito aí para a gente não adoecer também. É, Então, eu na é uma faculdade coisa... eu percebo isso. A gente tá na faculdade, a gente começa a dedicar, começa a ver a matéria que a gente tem afinidade, começa a ir em cima, procurar, e acaba que a gente vai esquecendo o resto. Mas isso eu não acho uma coisa ruim, não. Eu acho assim que se você está procurando uma coisa que você gosta, você ainda está tendo prazer naquilo, né? É, Então, tomara que você nunca perca isso. Tomara que vocês continuem com essa aham, vontade, né, de pesquisar mais, aprender mais, porque é isso que vai mover vocês. Mas cuidado, assim, a hora que isso virar um dever e não só uma satisfação. Quando virar um sim. dever, isso daí Tudo que é começa obrigação a gente faz, já fica com birra de fazer, né? e começa a fazer mal para nós mesmos. Assim, Uhum. chega ao ponto de realmente ficar doente com isso. Então,
Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito bem dosado aí, fazer as coisas que você gosta, vai ver os filmes que você quer ver, vai jogar o jogo que você quer, vai passear onde você quer, Aham. mas com equilíbrio, né? Tudo com muita responsabilidade, né? Para você não deixar de entregar alguma coisa Sim, sim. e dar tudo certo. E um ponto assim muito delicado que nesse último ano foi muito tocado. Você acha que a religião atrapalha a ciência de alguma forma? Ótima pergunta. Eu acho que não deveria atrapalhar, tá? Porque são coisas que não deviam nem conversar. Assim, eu acho que essas duas palavras, religião e ciência, não deviam nem estar na mesma frase, Ah, porque são aspectos totalmente diferentes de, da vida humana mesmo, né? São coisas diferentes. Então, uma coisa é algo que exige um pragmatismo, né? Que é você ir atrás e você começar a questionar para você chegar na resposta que você quer. Isso é a ciência, né? Você vai esgotando as possibilidades para você chegar na possibilidade que é a mais possível de ser real. E a outra é algo que você não tem como provar. É uma coisa que se você tem dentro de você, maravilha. Se não tem, paciência, né? uhum, E segue e vamos lá. Então acho que são coisas que não deviam, não precisam ser confrontadas, nem não deveriam ser confrontadas. Eu acho que uma pessoa pode muito bem viver dentro, né, dessas duas partes aí da, da da, vida, né? da Ter a sua mente fé. humana, né, da vida da pessoa, e não cruzar as duas, não precisa. Uhum, É por isso que não tem que falar de ciência na igreja e não tem que falar de religião na sim, escola, na universidade. sim. São coisas diferentes, né? Você não consegue confrontar isso, e quando você faz isso, aí você começa a fazer uma mistura que eu acho que aí sim é perigoso, né? Que é a Uhum, pseudociência, porque ao contrário da ciência, que você tem uma hipótese, que você testa ela para poder comprovar ou não, na religião você tem já a conclusão. Então você já tem a conclusão. Então o que acontece quando alguém tentar comprovar a religião é seguir o caminho inverso. Então já tem a conclusão e tenta chegar naquele resultado de qualquer maneira. Aí você acaba falseando o resultado. uhum. Então, por isso que eu acho que não precisa, né? São duas partes aí da mente humana, como eu falei, e não são, não vejo que elas sejam Não, excludentes. não Eu acho que são a pessoa pode excludentes. ter os dois dentro de si, mas não tem que misturar, É, de jeito nenhum. porque foi o que aconteceu muito, né? Propaganda em ciência, na questão da vacina e muitas outras coisas, né? Essa é uma coisa assim que pode ser muito prejudicial, né? Então, Uhum. e outra coisa assim que muitos religiosos pensam que o cientista ele é contra a religião ou contra É, qualquer coisa. Não é, a gente não está preocupado com isso. Nem um pouco. Na verdade, é, a gente quer entender a natureza, essa outra esfera aí, se é que existe, não precisa de comprovação, porque já está dentro da pessoa, né? Então, sim. Não, não só a igreja, né? Que nem aquela outra questão. A sociedade inteira pensa que o cientista é um bicho e só trabalha e não acredita em nada e não é verdade isso. É uma pessoa como qualquer outra. é muito individual, tem cientista de todas as orientações religiosas, né, ou não, e não E, interfere, né, no e, trabalho. e vários tipos de ciências, né? Ciências sociais, humanas, da natureza. Sim. E cada uma entra em seu nicho. Pois é, e não tem que pensar que são excludentes de jeito Sim, nenhum, dá sim. para viver com as duas e tranquilo. Uhum. É, acho que foi isso, Thiago. Então tá bom, então espero que Foi tenha isso. sido bom para vocês, que dê para aproveitar. Nossa, deu demais. Obrigado. Muito bom ter essa conversa com você. Imagina, Matheus. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado e ficado clara a nossa questão ao expor os diferentes pontos de vista acerca de um cientista, levando em consideração as gerações, nível de escolaridade, grau de instrução de cada um. Obrigado e até um próximo ScienceCast.